Bom dia a todos. Então, como a Marlene acabou de dizer, vou fazer também uma apresentação mais prática, que é capaz de ser mais produtiva para vocês. Eu tinha aqui imensos slides, tenho aqui imensos slides. Eu se calhar vou dar agora nesta primeira parte, vou dar aqui rapidamente uma volta nos slides, para vocês também enquadrarem um bocadinho, se enquadrarem um bocadinho nesta questão dos metadados. Obviamente que muitas das coisas que eu vou dizer aqui vocês não vão sequer necessitar, quer dizer, tem que ter uma noção dos conceitos, mas no fundo também vos quero passar uma ideia de onde é que se baseia depois toda esta questão dos metadados. Uma coisa é estarmos a preencher os metadados, estamos a preencher no editor, etc., os metadados, mas tudo aquilo tem um background, não é? Que eu vou passar rapidamente, mas convém vocês terem uma ideia e apresentar os conceitos principais. Vamos. Depois, na segunda parte, então, vou fazer dois exemplos de metadados no Gema, um para conjuntos de dados geográficos e outros para serviços, e vou testar nas ferramentas de validação do Inspire, para vocês verem o tipo de erros que podem eventualmente aparecer e saberem interpretar esses erros e corrigi-los. Relativamente então aos conceitos básicos dos metadados. Os metadados não são mais que uma descrição harmonizada, uma descrição textual harmonizada dos conjuntos de dados geográficos e dos serviços, que são essencial para a identificação dos conjuntos de dados geográficos e dos serviços, não é? Damos um título nos metadados, fazemos um resumo do que é o conjunto de dados geográficos, identificadores, portanto, identificadores códigos para esses recursos. Depois, normalmente, juntamos uma série de palavras-chave nos metadados que, no fundo, servem para indexar os metadados, indexá-los dentro de determinadas categorias, indicando determinadas palavras que podem depois facilitar a pesquisa, dos metadados. Também contactos, se nós temos, se pretendemos contactar alguém que é responsável pelo recurso, podemos e devemos juntar contactos. E depois também uma série de elementos relativamente à avaliação técnica do próprio recurso. Por exemplo, o sistema de referência, por exemplo, os elementos relacionados com a qualidade, como é que o recurso foi criado, quais é que foram os meios de produção, se eventualmente se fizeram alguns testes de qualidade sobre esse produto. Nós podemos juntar todos esses elementos. E também, muito importante, é a informação relativa ao acesso, se esses dados são públicos, se não são públicos, se temos que pagar, se podemos utilizá-los sem restrições, se não podemos aceder a eles, porque eventualmente pode haver alguma restrição que impeça a utilização pública. Tudo isso pode ser vertido nos metadados. Portanto, há aqui dois aspectos fundamentais dos metadados, que é a identificação do recurso, seja um conjunto de dados geográficos ou um serviço, e isso também a sua avaliação. Nós, pelos metadados, podemos logo fazer uma avaliação, mesmo sem termos o recurso propriamente dito. Também os metadados, depois integrados em infraestruturas de dados geográficas, servem, toda aquela informação que está nos metadados, serve para alimentar o motor de pesquisa das infraestruturas.
Portanto, é essa informação que está lá que vai permitir chegar aos conjuntos de dados geográficos, aos serviços. Também o aspecto da harmonização é fundamental nos metadados, como nos dados ou como noutras áreas quaisquer. Porque, no fundo, através da harmonização, por um lado, podemos comparar metadados que são produzidos num sítio com os metadados produzidos noutro sítio. Antes, nas normas, o que é que acontecia? Nós fazíamos uma descrição, ou cada entidade fazia uma descrição, pronto, com aqueles elementos que consideravam essenciais para descrever o recurso, mas outra entidade podia, se calhar, escolher um outro conjunto de elementos para descrever um recurso do mesmo tipo. Ou seja, o que é que acontecia? O que acontecia é que esses metadados não eram propriamente comparáveis. Então, o que se passa com os aspectos ligados à harmonização é que estamos todos a falar exatamente a mesma linguagem, com exatamente os mesmos termos. Portanto, há esse aspecto e também há um segundo aspecto da harmonização, é que tem a ver com o aspecto informático. É que agora, na era digital, não é estes documentos, os metadados, que são documentos uma linguagem informática que é o XML, eles podem ser, como estão harmonizados, podem ser, por exemplo, criados no Gema e esses mesmos metadados podem ser, por exemplo, editados num outro editor qualquer que implemente a mesma norma. Ou podem ser carregados na ideia, como podem ser carregados no CNID, como podem ser carregados no geoportal do Inspire. E esses são sempre exatamente os mesmos metadados. Depois as normas em que se baseiam, portanto há vários níveis as normas têm vários níveis. Inicialmente um modelo lógico, que nos dá o universo do discurso, portanto o conjunto de elementos que compõe essa norma. Depois tem a codificação informática, especificamente, e depois temos ainda aspectos ligados à implementação, porque os modelos lógicos são sempre muito abstratos, portanto há sempre depois uma parte que é mais concreta. Portanto, como é que depois vamos implementar isto concretamente nos sistemas de informação. Então também tem esses aspectos. E por último tem o aspecto dos perfis de metadados que no fundo ainda vão adicionar mais qualquer coisa, ou vão digamos, delimitar a norma, que é muito vasta, vão delimitar, tendo em vista um determinado objetivo. Então, a norma, a principal, fundadora de toda esta questão dos metadados, é a norma ISO 19115. Portanto, é uma norma muito vasta, não é? Tem cerca de mais de 300 elementos de metadados, mas só uma pequena parte é que é obrigatória. Portanto, é uma norma que foi pensada para documentar todo o conjunto, todo o tipo de recursos, de recursos geográficos existentes. Portanto, tem uma grande diversidade de formas de documentar, de caracterizar todos os vários tipos, sejam de fotografia aérea, sejam de imagens de satélite, seja de todo o tipo de informação geográfica. Nós, especificamente, utilizamos uma pequena parte. A parte fundamental é este conceito do Core Metadata, que pretende responder a estas 4 questões. O que é que existe, em termos de informação geográfica, para um determinado assunto? O que é que existe de informação geográfica para um determinado lugar? O que é que existe de informação geográfica para um determinado período no tempo?
E quem é que nós podemos contactar para ter mais informações sobre esse conjunto de dados geográficos? Portanto, vocês, estas 4 perguntas vocês sabem que elas são sempre respondidas nos metadados. Depois temos esta norma, a ISO 19139, que é a norma que determina exatamente como é que o código XML, portanto, o editor, vocês põem os metadados no editor e o editor vai produzir um documento XML. Ora, existe uma norma, que é esta norma 19139, que define exatamente a estrutura daquele XML. Portanto, é uma estrutura que tem que ser muito bem seguida e que, obviamente, o editor já produz de uma forma correta. O XML é uma linguagem muito bem adaptada à internet, tem essa vantagem de ser uma linguagem própria para a transmissão na internet. E depois é baseada num conceito que é interessante, que é da total separação entre os dados, a validação dos dados e da visualização dos dados. Portanto, tudo isso está perfeitamente, digamos, esta tecnologia do XML, portanto, ou seja, ao contrário, vamos pensar, por exemplo, no HTML. O HTML incorpora tanto o conteúdo como as tags para a visualização. No XML apenas temos conteúdo e depois temos um outro documento que é responsável por fazer a formatação e para a visualização, por exemplo, HTML desses metadados, e temos um terceiro documento em que podemos fazer a validação desse XML. Portanto, há sempre um nível, logo que validamos os metadados, há logo um primeiro nível que tem a ver com este esquema que já está pré-definido, que valida a estrutura do XML. Depois as siglas que nós usamos muito profusamente é esta dos conjuntos de dados geográficos, é esta dos serviços de dados geográficos, é esta dos conjuntos e serviços de dados geográficos, são as IIGs, Infraestruturas de Informação Geográfica, os SRCs, Sistemas de Referência por Coordenadas, o URI, que é um conceito que agora estamos a aplicar muito, que são os Uniform Resource Identifiers, e temos as disposições de execução, que é o termo que aparece nos regulamentos, e isso tem a ver com são as especificações técnicas. As infraestruturas de informação geográfica baseiam-se muito neste conceito, no SOA, que é o Service Oriented Architecture. Basicamente, como é que isto funciona? Portanto, funciona através, inicialmente, do registro no geoportal dos serviços de mapas. Através desses metadados são registados no geoportal, através também de um serviço de catálogo que permite a pesquisa. Os utilizadores podem pesquisar a informação que desejam utilizar e, imediatamente, com o resultado que essa pesquisa devolve, podem começar logo a utilizar os serviços de metadados. Portanto, é uma arquitetura toda baseada em serviços. Temos um exemplo no SNI. Temos aqui a tal arquitetura distribuída, baseada em serviços. Portanto, os serviços existem nos servidores dos produtores, dos detentores da informação, e o utilizador, no fundo, carrega a informação que pretende para a sua máquina, pode cruzar informação distinta, proveniente de diversas fontes, mas a informação, em princípio, estará sempre nos vários servidores
sempre atualizada, tem essa vantagem, e porque nós estamos sempre a aceder à informação que em princípio estará sempre atualizada nos servidores, ou que é permanentemente utilizada nos servidores, e desta forma isto tem várias vantagens. Uma delas é que evita a duplicação da informação geográfica. Nós, quando estamos a descarregar a informação da entidade responsável, sabemos que, em princípio, sempre aquela é a última versão, a informação está atualizada, etc. Outra coisa muito importante, como vocês também, alguns de vocês já puderam perceber, estas coisas funcionam muito com base em pessoas, em técnicos, na coordenação de grupos, em pessoas que se conhecem. No fundo, isso é que, na verdade, faz realmente a força destes sistemas. Não vale a pena ter software ou ter apenas máquinas, porque não chega, é muito pouco. É importante que haja nas várias entidades, existam sempre um grande conjunto de pessoas com formação a contribuir para o sistema. Só assim é que é possível realmente criar um sistema importante. E nós temos várias redes, vocês também têm, agora também já começam a ter várias redes. Temos, por exemplo, a rede de pontos focais do Inspire, portanto, em cada entidade que é responsável pela implementação da diretiva Inspire tem um ponto focal, portanto, um ponto de contacto, tal como nós, da GT, somos o ponto focal nacional relativamente à União Europeia, como todos os outros países também têm um ponto focal. Depois temos uma rede de gestores de metadados, agora vamos ter também uma rede de serviços, de gestores de serviços. Temos agora também os grupos de trabalho, novamente, já tivemos há uns tempos, já tivemos grupos de trabalho há uns anos, agora reativámos os grupos de trabalho, agora penso que isto vai andar agora bastante melhor. Temos, por exemplo, um grupo que é responsável, que tem várias entidades, que é responsável pela monitorização e report, que é feita a monitorização, é feita todos os anos para o Inspire. E, de certa forma, são estas redes que depois possibilitam nós estarmos aqui, porque, ao fim e ao cabo, nós também já conhecemos muito bem a Wanda, a Marlene. Fica tudo muito mais fácil. Estas redes realmente dão muita força a estas iniciativas. Em termos nacionais, nós temos um modelo que se pode chamar, em termos das infraestruturas, que é um modelo centralizado. Portanto, isto significa que só existe um ponto de acesso nacional, que é o SNIG. Portanto, em termos da ligação com, por exemplo, o geoportal do Inspire, essa ligação é feita através do catálogo do SNIG. Neste modelo, todas as outras infraestruturas, seja infraestruturas temáticas, seja regionais, elas contribuem para o SNIG. Portanto, os metadados dessas infraestruturas que as entidades entendem que querem carregar para o SNIG, obviamente, mas também os do Inspire, a informação do Inspire é toda carregada no SNIG. E, por sua vez, o geoportal do Inspire vai buscar informação relativa aos metadados do Inspire, especificamente do Inspire. Aqui eu vou mostrar depois alguns exemplos de metadados. E agora vou seguindo mais um bocadinho. Relativamente ao perfil de metadados, portanto, já vos disse que o perfil de metadados está, digamos, no topo deste processo de harmonização, em que já dá um enquadramento muito específico, tendo em conta determinadas necessidades de um determinado grupo ou de uma entidade. Por exemplo, o perfil Inspire
está orientado para determinados aspectos que são considerados fundamentais para a implementação da infraestrutura europeia. Por exemplo, indicam determinadas palavras-chave específicas, por exemplo, o tema do Inspire ou o tipo de serviço. Quais as entidades responsáveis por essa informação geográfica nas várias entidades? Se os conjuntos de dados geográficos e os serviços são livres, têm utilização livre, se o acesso é feito sem restrições, se é necessário pagar a informação. Isso é muito importante quando se pretende ter uma infraestrutura basicamente baseada em informação livre. Porque esta infraestrutura basicamente é para, por um lado, apoiar as políticas europeias, mas por outro lado, dinamizar também muito a área da informação geográfica. Por outro lado, também dão muita relevância à qualidade dos conjuntos de dados geográficos e dos serviços, principalmente devido à conformidade justamente com as especificações técnicas do Inspire. Ou seja, eles precisam de saber, querem saber, se a nossa informação geográfica está em conformidade com as suas especificações, obviamente. Portanto, essa parte é documentada na parte da qualidade. O perfil nacional de metadados. A versão existente, portanto, este é o documento, que é o documento regulador para os metadados em Portugal. A versão atual é a versão de julho de 2013. Foi elaborada no âmbito já de um primeiro grupo transversal que existiu nesta altura, que reuniu vários autores, como o caso da Marlene, eu também sou autor, o Luís Antunes da Madeira, a Ana Catarina da APA. Portanto, um conjunto, no fundo, criámos um documento que se pretendia que já fosse não um documento que a DGT produz, mas que fosse um documento que fosse produzido pelas principais entidades envolvidas. Que é isto que nós também pretendemos, é criar, no fundo, regulamentos, documentos, mas que não seja só a DGT a fazer, que sejam todas as entidades em cooperação a produzir esses documentos. Acho que tem outra validade. E é porque muitas vezes a DGT faz muita regulamentação, mas depois ela simplesmente não é seguida. Também acontece. Nos casos é seguido, noutros casos não é. Este documento, o perfil MIG, ele já verte todos os documentos, todos os regulamentos do Inspire. Portanto, ele, no fundo, sumariza todos esses aspectos. Portanto, não é preciso vocês estarem a ver os regulamentos, nem a ver as especificações técnicas, nem as normas. Este documento já faz essa súmula. E também o perfil de metadados já está articulado também com este perfil. Portanto, este perfil é bom. Se vocês tiverem algumas dúvidas no preenchimento, podem perfeitamente... Também pôs um grupo de metadados obrigatórios, portanto tem tudo, de certa forma, está no editor, também está aqui. Não é? Portanto, quais é que são os metadados que têm que ser preenchidos, e depois isso tudo tem a ver também com as normas, tem a ver com as especificações do Inspire. Portanto, isto não, quando nós estamos a dizer que um metadado tem que ser preenchido, não é por acaso, portanto, isso já vem das normas, ou vem das especificações do Inspire. Portanto, neste documento isso tudo existe uma justificação, portanto, porque é que aquele elemento está ali, de onde é que ele vem, quais é que são os obrigatórios, os opcionais, os condicionais. Também tem, no fundo, uma tradução das normas, tem ao fim e ao cabo, providencia uma nomenclatura harmonizada.
que isto também é muito importante, portanto, os documentos estarem todos articulados em termos de nomenclatura, portanto, terem exatamente, chamarem, terem o mesmo nome para a mesma coisa, porque muitas vezes também quando estamos a traduzir, quando estamos a traduzir alguma língua para português, às vezes há várias formas de traduzir. Isto aqui também tem esse objetivo, que é de providenciar uma tradução harmonizada, termos uma nomenclatura harmonizada. Porque temos muitas coisas em português, como vocês sabem, não é só os nomes dos metadados, depois temos também as listas de códigos, temos as palavras-chave, temos muita informação que é traduzida das normas. Os metadados têm estas secções principais, agrupam-se nestas secções principais, que é a identificação, que é uma parte que é geral, tanto para os conjuntos de dados geográficos como para os serviços. Depois tem uma parte para a identificação dos conjuntos de dados geográficos e outra dos serviços, outra específica dos serviços. Tem também o sistema de referência, a secção dos sistemas de referência, da extensão geográfica ou da extensão temporal ou altimétrica, da distribuição, portanto, da parte da distribuição do recurso, sejam os formatos em que o recurso está disponível, seja um URL para acesso à informação. A parte da qualidade, portanto, tem a ver com a descrição do como é que o produto é criado, relatórios de qualidade, e depois também documenta a conformidade com as especificações europeias. E também ainda uma secção dos metadados, que são os metadados dos metadados. Por exemplo, a data dos metadados, se os metadados estão atualizados, quem é que fez os metadados, por aí fora. Pronto, pois cada elemento no perfil tem estes elementos todos. Depois vamos olhar um bocadinho para o perfil. Eu vou visitar o perfil quando estiver a preencher depois no editor, eventualmente vou olhar para o perfil se tiver alguma dúvida como é que preencho um campo do perfil. Os editores de metadados existentes em Portugal, nós estamos muito bem servidos de editores de metadados. Em termos nacionais, o editor que neste momento é mais utilizado é o Gema, que é uma aplicação que está muito bem feita, que tem tido uma importância muito grande na produção dos metadados em Portugal. Porque é uma ferramenta que está muito atualizada, é muito aderente, está em perfeita conformidade com as normas e com o Inspire. Portanto, é a ferramenta que mais tem sido usada e mais tem contribuído para a produção dos metadados em Portugal. Inicialmente, em 2005, tivemos o MIG Editor, mas depois a última versão é de 2010, portanto já está um pouco desatualizada. Inicialmente foi uma ferramenta que também teve bastante importância, em que nós fizemos muita formação dos gestores de metadados, em que no fundo foram criados os primeiros metadados normalizados. Depois eu vou mostrar o preenchimento no Gema, muitos de vocês já devem conhecer. Temos agora também um editor de metadados, também este é muito recente, bastante bom, que é o editor do Snimar, que funciona como um plugin do QGIS. E isto tem esta vantagem que o Gema só funciona em Windows, não é? Mas este tem a vantagem de ser multiplataforma, como funciona como um plugin do QGIS,
tem essa vantagem de ser multiplataforma. Tem também uma componente que é muito importante na harmonização dos metadados, depois na pesquisa dos metadados, é que tem portanto, funciona de forma associada com um thesaurus. No fundo, o thesaurus são conjuntos de palavras-chave pré-definidas, agrupadas por categorias. Ou seja, isto permite, pois isto é muito aplicado ao mar, não é? Portanto, e é muito interessante porque estes tesauros são as próprias instituições da infraestrutura, portanto, estão ligadas ao mar, as várias entidades estão ligadas ao mar, que são os técnicos mesmo que trabalham com as várias coisas específicas, ou com os navios, ou com as amostras que são recolhidas do mar, ou com essas coisas todas. São eles que carregam estes tesauros com determinadas palavras-chave pré-definidas. Portanto, isto depois permite uma grande indexação da informação. E isto realmente, estes tesauros, portanto, eles têm uma plataforma colaborativa onde carregam, isto até seria ótimo que isto pudesse estender a outras áreas de conhecimento, não é? Esta ferramenta que eles desenvolveram, esta aplicação colaborativa para carregar as keywords. E depois tem esta possibilidade de depois integrado no editor de metadados, poderem navegar, digamos aqui, nos grupos de palavras-chave, nos vários grupos de palavras-chave. Existe também o editor de metadados do Inspire, mas este editor é muito restrito, só tem mesmo aquele conjunto de metadados que são obrigatórios pelo Inspire, e a utilização deste editor depois eventualmente poderia causar alguns problemas ao nível depois da publicação, por exemplo, no SNIG, porque é um conjunto muito restrito e não é suficiente em alguns casos para as coisas poderem correr bem noutras infraestruturas. Antes de agora, eu vou continuar, depois qual é que é a nossa situação relativamente à implementação da diretiva Inspire, e pensando nos metadados especificamente? Os azuis são os metadados, este aqui os azuis. Portanto, nós temos aqui mais ou menos... Não, já estamos aqui em 2000... Não, estamos aqui entre 10 de 12 de 2015 e 10 de 12 de 2016, estamos aqui no meio. Ora bem, estas metas para os metadados, portanto, estes azuis, o que é que significa? Significa que os metadados relativos ao anexo 1, 2 e 3 da diretiva já têm que existir no Geoportal Inspire, publicados no Geoportal Inspire. É tão simples como isto. Qual é que é a nossa situação relativamente ao Geoportal do Inspire? Este é o relatório do último carregamento que fizemos para o Geoportal do Inspire. Em maio de 2016, portanto, temos 1924 registros no Geoportal Inspire, com uma conformidade média de 90%. Portanto, tem que 1658 são conjuntos de dados geográficos, 55 são séries e 208 são serviços. Em termos da validação XML, portanto, é a tal validação ISO que eu vos falei, portanto, estão todos conformes. Em relação à especificação Inspire, 100%, mesmo 100% limpinhos, só 208. Ainda temos muitos
com 2 ou 3 pequenos erros, normalmente 2 ou 3 pequenos erros. Portanto, nada de grave. Portanto, em termos aqui do ranking europeu, este já é de 2014, portanto são os slides são dizem respeito ao ano 2014, nós agora já estamos um bocadinho melhor. Temos aqui na existência de metadados, 89%, 88% na conformidade e 88% na acessibilidade, portanto, de metadados publicados no geoportal do Inspire. Portanto, não estamos nada mal e já estamos melhor agora também. Portanto, em termos dos metadados, graças também ao vosso esforço e as ilhas que também fizeram um trabalho espetacular, temos uma posição bastante boa em termos dos metadados. Este é o validador do Inspire, que eu depois vou-vos mostrar, fazer a validação. Vou-vos mostrar também uma ferramenta de validação do geoportal Inspire, que é o Inspire Proxy Browser, que permite agregar os metadados que estão publicados no geoportal do Inspire, agregar, por exemplo, por entidade, agregar pelo país, obviamente, por palavra-chave, por exemplo, por Açores, ou... Quer dizer, isto permite-nos agregar os metadados todos que estão publicados e depois ver os erros que esses conjuntos específicos de metadados têm. Pronto, isto é muito útil, por exemplo, para avaliar determinadas situações. Portanto, temos aqui por exemplo, portanto, erros, não é? Depois temos que saber interpretar, mas depois vamos ver um bocadinho como é que se faz a interpretação destes erros. Temos aqui, por exemplo, 8 erros, portanto, dois erros diferentes em 8 registros, não é? Que são estes registros que estão aqui. Depois vamos ver melhor o que é que isto significa. Depois aqui tenho uma série de slides que explicam como é que se deve interpretar os erros quando se faz a validação dos metadados que podem aparecer. Eu tenho aqui uma série de slides que explicam como é que se faz a interpretação dos erros e como é que se faz a correção dos erros. Tenho aqui esta bolinha que diz se eles se aplicam aos conjuntos de dados geográficos só, ou só aos serviços, ou neste caso aplicam-se aos conjuntos e serviços de dados geográficos. Todas essas partes, eventualmente, erros que possam existir, como é que se resolvem. Depois, no SNIG, já temos vários exemplos de metadados 100% conformes. Nós podemos utilizar estes documentos, por exemplo, como templates, com as devidas cautelas, obviamente, mas podemos utilizar, por exemplo, estes dois exemplos, um para conjuntos de dados geográficos e outro para serviços. Podemos utilizá-los, se eu conseguir lá ter. Pronto, aqui ele está-nos a mostrar já um documento de metadados. Vou aqui mostrar já um documento de metadados que está 100% conforme para conjuntos de dados geográficos. Isto é um para serviços.
Reparem que nós estamos a aceder logo diretamente aqui aos metadados através deste link. Não é? Isto é um link que é de um serviço que nós temos, de um serviço REST, que permite, de certa forma, identificar logo e aceder a um documento específico de metadados baseado no código dos metadados, neste identificador. Este identificador nós temos no SNIC, temos sempre dois identificadores que o SNIC trabalha com o nível dos metadados. Tem este aqui não é o mesmo que está aqui, não. Portanto, temos quando são publicados os metadados, ele gera mesmo um identificador do sistema, não é? Mas este identificador que está dentro dos próprios metadados pode ser sempre utilizado para referenciar os metadados através destes serviços. Por exemplo, agora vou pô-lo aqui. Pronto, temos exatamente a mesma ficha, portanto ele trabalha com os dois identificadores, mas isto tem a vantagem de, através deste ID, não é, que é o identificador dos metadados, podemos sempre identificar, isto é um serviço do SNIC, este é outro. Isto aqui depois são algumas recomendações adicionais que nós estamos agora a fazer bastante força, que sejam colocados dos metadados. Uma delas é esta keyword Inspire Core. Esta keyword depois vai ser responsável pelos metadados que serão carregados para o geoportal do Inspire, por um lado. Por outro lado, vai servir para nós nas pesquisas encontrarmos toda a informação que diz respeito ao Inspire, porque, por exemplo, no SNIG há muita informação. No SNIG existem neste momento cerca de 16.500 registros e só à volta de 2.000 é que tem a ver com a diretiva Inspire. Com esta keyword nós podemos sempre refinar as pesquisas e trabalhar só no domínio Inspire, por exemplo, se os metadados tiverem esta keyword. Portanto, muitos deles já têm esta keyword, mas alguns ainda não têm. Portanto, é importante que se coloque esta keyword nos metadados. Também, nós nos próximos anos, não sei se no próximo, se no outro, vamos também começar a fazer a monitorização. A monitorização, de certa forma, é um relatório que nos dá como é o estado de implementação da diretiva Inspire em Portugal. E essa monitorização agora é feita através do preenchimento de uns formulários. As pessoas preenchem formulários, que é muito trabalhoso. E o que se pretende é que esta monitorização passe a ser automática, baseada na informação que está nos metadados. E temos também esta keyword, que é o IGO, que é para os serviços de dados geográficos que se pretendem que existam no portal IGEO. Portanto, é uma espécie de uma palavra-chave para os dados abertos. Este aqui também é um outro aspecto que estamos agora a fazer mais força que ele seja implementado, que haja sempre uma ligação entre os conjuntos de dados geográficos, nos metadados, e o serviço que dissemina esses conjuntos de dados geográficos. Portanto, aqui no acesso online, portanto, isto aqui, estamos a pensar nos metadados dos conjuntos de dados geográficos. Aqui no acesso online, devemos pôr o URL do serviço, o ponto de acesso do serviço que disponibiliza
esse conjunto de dados geográficos. Da mesma forma, nos metadados dos serviços, devemos pôr a ligação, como eu há bocado vos mostrei, nós, através de um URL, conseguimos chegar aos metadados. Portanto, aqui nos metadados dos serviços, o que devemos pôr é um URL dos conjuntos de dados, dos metadados, dos conjuntos de dados geográficos que são disseminados por esse serviço. Este é uma outra coisa que agora estamos também estamos nós, quer dizer, não somos nós, é principalmente são os grupos, de certa forma, da União Europeia, o JRC, etc., que vão dando estas indicações, cujo objetivo é sempre, de certa forma, ir modernizando todos estes processos. E um dos aspectos dessa modernização tem a ver com a adoção de determinadas regras que são utilizadas naquilo que se chama o Linked Data, do Open Data, portanto, que são os dados ligados, são os novos conceitos que orientam a internet, a web. Um conceito que é fundamental no Linked Data, no Open Data, é que cada coisa tem que ser identificada por um URI, um Uniform Resource Identifier. Ou seja, este URI o que é? Este URI é, por um lado, identificador, mas por outro lado também pode ser informação sobre essa coisa. Tem estes dois lados sempre, identificação e eventual informação sobre a coisa. Pronto, e todas as coisas no Linked Data e no Open Data têm este URI. Por exemplo, neste momento os sistemas de referência devem ser documentados através de um URI. Por exemplo, está aqui um exemplo de um URI que identifica este sistema de referência, o 4326, que eu não sei qual é que é o 4326, mas se clicar aqui no 4326, já posso saber qual é que é. Isto tem aqui muita informação. Vou aumentar um bocado. Isto é toda uma descrição, ao fim e ao cabo, deste sistema de referência, em que dados é que se baseia, que extensão pelo qual é que se conversões. Está aqui. É o WGS84. Okay. É evidente que isto também não está formatado, não é? Portanto, isto não está numa forma que seja muito prática em termos de leitura, não é? Mas lá está, isto é um documento XML, não é? Isto que está aqui é um documento XML, que depois, eventualmente, noutra altura, poderá aparecer formatado. Tal como, por exemplo, os metadados, por exemplo, no SNIG, por exemplo, metadados no SNIG. Vamos aqui ao SNIG.
Aqui é o catálogo. Posso fazer uma pesquisa, por exemplo, pelaquela keyword, Inspire Core, portanto já sei que o que vai resultar daqui. Vou aumentar um bocadinho isto. Portanto, temos aqui 838 registros, Inspire Core. Temos logo aqui metadados dos Açores, eles do Inspire Core serão cerca de metade, portanto serão vossos, não é? E temos aqui depois várias formas de ver os metadados. Uma já vos mostrei, que é o XML, não é? Temos esta forma de visualizar os metadados, que é mais agradável, esta aqui. Depois tem aqui uma série de... este é um espaço de nomes. Categoria, é do tema edifícios, do Inspire. Tem aqui a extensão geográfica, do conjunto de dados geográfico, etc. Qualidade, distribuição e fora. Temos aqui também outra forma também que usamos mais para impressão. Ou seja, o mesmo documento XML ele pode ter várias visualizações. É sempre o mesmo documento. E pode ser sempre referenciado pelos tais links. Podemos sempre referenciar, seja esta ficha, seja outra. Isto é muito fácil para depois passar informação ou juntar informação sobre os conjuntos de dados geográficos. Este, por exemplo, já tem a tal keyword. É claro que tem, porque apareceu neste resultado, não é? Portanto, isto, de certa forma, o que vocês põem nos metadados, a forma como preenchem os metadados, depois decide muito se consegue encontrar ou não, ou através de keywords específicas. Vocês normalmente põem bastantes, aqui nos Açores põem bastantes keywords. Esta, por acaso, nem tem por isso, nem tem tantas. Uma declaração, explicando, por exemplo, como é que foi produzida essa cartografia, quem é que produziu estes metadados, o sistema de referência. As tais condições de acesso e uso, as restrições, ponto de contacto do conjunto de dados geográficos, o resumo, título, data de referência, tudo isto são metadados que já são, em grande parte, vossos conhecidos. Aqui tem a possibilidade de aproximar a extensão, não é? Isto devido também ao facto de a extensão geográfica estar documentada, nós podemos imediatamente ver qual é que é a localização do conjunto de dados geográficos. Este é o identificador do recurso, isto ainda está em discussão. Isto aqui tem a ver também com as novas prioridades do Inspire. Portanto, o Inspire redefiniu as prioridades relativamente à informação geográfica que deve ficar harmonizada.
agora está a fazer ênfase na informação que esteja ligada, toda a informação que esteja ligada às diretivas ambientais. Portanto, e estão a elaborar uma lista com a informação que será prioritária em termos de harmonização. Aqui temos uma lista de quais é que são as... Em termos das limitações de acesso ao público da informação geográfica, quais é que são as condições? Temos aqui uma série de condições, portanto, estas condições estão no documento da Diretiva INSPIRE. Portanto, se existem limitações ao acesso público, elas têm que ser baseadas nestas condições que estão aqui. Digamos que estas são as condições admitidas. Portanto, isso depois também será vertido nos metadados, portanto, isto ainda também está como uma proposta para tornar mais clara nos metadados a descrição destas limitações de acesso e utilização da informação geográfica. Em termos portanto, da pesquisa nos catálogos, eu já fiz algumas pesquisas, isso é graças ao catálogo ter bastantes metadados, com bastantes metadados carregados. Esses metadados são normalmente criados no editor por um gestor de metadados, que depois publica os metadados no SNIG ou no IDEA. Esses metadados são validados e só a partir daí é que se tornam públicos. A partir daí podem ser pesquisados, podem ser consultados e por sua vez, também se podem aceder aos serviços, eventualmente. Portanto, existem no fundo, três formas de pesquisar a informação geográfica no SNID. Temos aquela que eu já mostrei, que tem a ver com aquele interface que vos mostrei de pesquisa. Depois temos aqui também a informação indexada, que está indexada nos menus laterais, que é outra forma de encontrar a informação geográfica. E temos também aqui uma terceira forma, que esta é mais variada, mais dirigida para as aplicações, que são os serviços de catálogo. Esta aqui explica um pouco como é que as pesquisas devem ser feitas. Eu vou, se calhar, fazer aqui mostrar-vos. Relativamente à informação que está indexada, temos aqui estes menus laterais, não é? Por exemplo, temos aqui uma série de entidades, não é? Estas são as entidades responsáveis pela diretiva e aqui podemos ver logo quais é que são os temas que essa entidade é responsável e ver os metadados os conjuntos de dados geográficos que pertencem ao tema, esse tema especificamente, portanto, desta entidade. Temos aqui a APA, que deve ter muitos registros, esta deve ter pouco. As cartas aeronáuticas, os Correios, por exemplo. Responsável aqui por vários temas. Temos aqui a Direção-Geral do Território, por exemplo. Por aí fora. Temos aqui a região autónoma dos Açores, que eu não vou clicar porque são muitos registros, isto fica aqui. Vou experimentar, pronto. Tem aqui os temas todos.
Estou capaz de ficar um bocadinho aqui. Está a carregar. Vamos ver, por exemplo, o que é que tem aqui o de ortoimagens. Ortofotos. Por aí fora. Temos também a informação indexada por anexo, pelos temas, aliás, por exemplo, aqui a toponímia, por exemplo, vamos ver a toponímia. Temos aqui as entidades que têm essa informação e que são responsáveis pela implementação da diretiva neste tema, da toponímia. Telefone, reis, então. Temos também aqui os serviços de mapas. Está um bocadinho demorado. Já cá volto, agora vou voltar à apresentação. Já vou falar também um pouco sobre estas pesquisas. Se calhar vou voltar só aqui depois, então se calhar de um intervalo, se calhar estou a fazer agora aqui um intervalo e na segunda parte fazíamos uma parte mais prática.